O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, enquanto Jesus tenta ensinar os discípulos que ele é o Messias e que vai seguir um caminho diferente daquilo que pensam, os discípulos não conseguem entender nada do que ele diz, porque bastou para eles saberem que Cristo era o Messias, o Rei prometido, que vai reinar no mundo inteiro, um reino que não terá fim, para que eles já começassem a fazer os planos de poder, de glória na cabeça deles, calculando: o Senhor, o nosso Mestre, é o Messias, o Rei que vai reinar, que vai fazer de Israel um grande reino que vai durar por todos os séculos. Então, o que será que nós vamos ganhar, né? Nós que estamos seguindo ele de perto? Então ali começaram a pensar nos ministérios, nos serviços que cada um ia receber. Pelos outros evangelhos a gente sabe que houve até uma tentativa de, como que de golpe, né? Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, colocam até a mãe deles na conspiração para que ela vá diretamente com Jesus e peça para ele, né, que esses 2 sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino, quer dizer, os postos mais importantes. E enquanto Jesus está falando aqui do misterioso, né, da misteriosa manifestação do seu reino por meio da cruz, anuncia que vai ser rejeitado, que vai ser morto e depois ressuscitar. O ser humano recebe essa notícia sem entender, porque o coração do homem velho é um coração cheio de cobiça, é aquele coração daquele que quer preservar a sua vida, salvar a sua vida e vai perdê-la, como diz Jesus. E a estratégia para salvar a vida é chegar ao topo. No critério do mundo, vencer na vida é isso, sair de uma condição humilde por meio do trabalho, do esforço, chegar até uma posição confortável. E depois de chegar nessa posição, se encher de medo e de desconfiança com os invejosos, né? Quantas vezes pessoas vêm falar comigo: Padre, tenho certeza que algum invejoso fez algum trabalho do mal para mim, colocou um mal olhado, fez algum feitiço.
porque tem um vaso lá em casa que quebrou sozinho, e o cachorro está doente, e o filho tirou nota baixa na escola, né? Então só pode ser a obra dos invejosos. Então se cria todo esse clima de paranoia, de desconfiança, porque não se quer perder aquele prestígio, aquele nível de vida que se conquistou. Esse é o caminho do homem velho, né? Que mesmo depois de ter recebido a vida nova, e esse é o drama, né, de tantos de nós cristãos, né? Recebemos a vida nova, a vida do ressuscitado, mas ainda raciocinamos com a mentalidade do homem velho. São Tiago, como a gente escutou, fala disso, né? Das invejas, rivalidades, matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito, brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir, pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Quer dizer, até mesmo através da oração, o homem velho quer fazer Deus de cúmplice dos seus projetos, que tem o horizonte só nessa vida que se perde, né? Na vida que é destinada a perecer, a acabar, ao invés de viver segundo a nova mentalidade do homem ressuscitado, do homem, da nova criação surgida da ressurreição de Cristo. Por isso Cristo coloca como modelo tanto de vida, de mentalidade, como de acolhida a criança, né? Porque a criança está aberta a descobrir aquilo que é novo, tem ouvidos novos para escutar palavras novas, é odre novo para receber o vinho novo do Evangelho. E quem acolhe a criança é capaz de acolher a Cristo. Aquele padre italiano que criou um belo movimento na Itália, se chama Comunione e Liberazione, né? O padre Giussani, ele dizia a respeito da cultura cristã, como a experiência do encontro com Cristo gera cultura. Ele dizia: quando vem numa casa uma criança pequena, toda a casa muda por causa daquela criança. Os espaços mudam, os horários mudam, tudo é condicionado à presença daquela criança. Muito fácil a gente entrar numa casa e saber se tem criança ali ou não. A casa que não tem criança tem coisas de cristal em cima das mesas, dos móveis, tem tudo bonitinho, né? E em casa onde tem criança, as paredes estão rabiscadas de lápis colorido, de caneta colorida, né? Todas as coisas pontiagudas, quebradiças estão escondidas, para a segurança da criança. Então tudo muda quando a gente acolhe uma criança, e assim também Cristo quer ser acolhido, né? Quer que sejamos crianças no sentido de saber receber o que é novo, mas que também acolhamos Ele como se acolhe uma criança, quer dizer, adaptando a nossa vida a uma nova mentalidade. Esse Evangelho, irmãos e irmãs, e toda a palavra de Deus hoje nos convida a fazer um exame na nossa vida, até onde entrou a mentalidade de poder, a mentalidade de supremacia no meu coração. E esse exame de consciência, creio que os primeiros a fazer somos nós mesmos, sacerdotes, né, bispos, todo o clero, porque a gente sabe pela história da igreja o quanto a gente exerceu nossa missão, não com o parâmetro de Cristo, né? O bom pastor, que ao mesmo tempo é cordeiro, e que pastoreia e reina porque entrega a vida por amor, mas como a gente fez justo o contrário, como aquilo que Jesus falava,
os tiranos oprimem as nações, mas entre vocês não deve ser assim. Quantas vezes a gente copiou, na história da igreja se copiou o exemplo dos tiranos desse mundo, que reinam pelo medo, pela imposição da autoridade, que se consideram uma casta superior, acima do bem e do mal. E como esse pensamento acabou passando também para todos aqueles que colaboram conosco na nossa missão. Diz o Papa Francisco, tem leigos que estão implorando para que os padres os clericalizem, quer dizer, que entrem também com essa mentalidade de poder, com essa mentalidade de casta, com essa mentalidade de supremacia, de se julgar superior aos outros, porque eu coordeno uma pastoral, porque eu coordeno isso, porque eu participo daquilo, porque eu faço aquilo, enquanto que o exemplo é outro, é de Cristo. Mas para viver esse exemplo é preciso ser criaturas novas. Na base da simples força de vontade não se consegue deixar uma mentalidade de poder para uma mentalidade de serviço. É preciso nos abrir o nosso coração à presença, à ação do Espírito Santo que nos transforma, que nos faz dizer do fundo do coração: o outro é mais importante que eu, o meu próximo a quem eu sirvo, ele para mim é mais importante do que eu. Só quem tem a vida nova no Espírito pode chegar nisso, porque senão a gente continua com o pensamento do homem velho: eu primeiro, eu acima de todas as coisas, eu ser servido por todos, eu ser homenageado por todos, eu em primeiro lugar. Pensamos nessa Eucaristia, onde Cristo, nosso Senhor, nosso pastor, outra vez lava os nossos pés e nos serve de alimento, como alimento de vida, que a gente possa viver essa vida nova no Espírito Santo, vivendo a nossa vida não como procura da conservação de nós mesmos, mas como doação e entrega de nós mesmos por amor.